Salut tout le monde. Saudades todo mundo. Comme on a déjà Amigos. fait les vidéos, Nós fazemos os vídeos já. le même message O mesmo mensagem en anglais, français, em inglês e francês, anglais, espagnol. também em inglês e espanhol. Et on voudrait faire aussi français, E agora nós português. queremos fazer também o francês e português. et le sujet, Então, o sujeito la vraie onction de Dieu. é a verdadeira unção de Deus. Je vais vous lire Eu vou ler le premier épître de Jean, o 1 de João, chapitre 2, capítulo 2, verset 27. verso 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. É a unção que vocês recebestes dele que fica em vós. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. mais comme son onction vous enseigne Mas como a sua unção vos ensina, toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, Demeurez en lui assim nele permanecereis, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. como ela vos ensinou. L'apôtre Jean, O apóstolo Paulo, il était en train de les enseigner. João, perdão, sim. Ele estava precisando ensinar eles. Et en même temps, il disait, vous avez besoin de personne qui vous enseigne. Mas ele, ao mesmo tempo, estava falando, vocês não precisam uma pessoa para ensinar vocês. Que l'onction qui vous enseigne toutes les choses. É que era a mesma unção que estava precisando ensinar eles. Est-ce qu'il disait contraire son enseignement? Ele estava falando uma coisa contrária ao que ele estava ensinando? Non. Não. Le premier point, O primeiro ponto aqui, l'onction de Dieu a unção de Deus est le don é o dom que nous recevons que recebemos lorsqu'on est né de nouveau en esprit. quando nascemos de novo no Espírito. Dieu écrit ses lois dans nos cœurs. Deus escreve suas leis em nossos corações. Apôtre Jean, O apóstolo João, il voulait les rappeler ele queria fazer recordar eles que l'onction de Dieu, que a unção de Deus c'est un don, é dom il faut la garder précieusement. que fica guardar preciosamente esse dom. Parce qu'ils ont négligé cette onction. Porque eles haviam rechaçado esse dom. Uma negligação. Son but, Então, seu objetivo c'était leur dire qu'ils soient dépendants que de Jésus. era falar com eles que precisavam nada mais de Jesus. Qu'ils ne seront pas dépendants d'un homme. Que não estejam uma dependência somente de homem. Que Jésus, c'est leur seul maître. Que Jesus era nada mais ele, o mestre, o ensinante. Numéro 2, Número 2, l'onction qui demeure en vous a unção que habita em você maintient votre cœur dans la vérité. mantém o seu coração na verdade, Elle vous guide à toute la vérité. guia você a toda a verdade. Seigneur Jésus, il a dit, O Senhor Jesus, ele falou, quand l'esprit de la vérité quando o Espírito da verdade vient, vem, il va vous guider à toute la vérité. vai guiar a sua vida em toda a verdade. Il va vous raconter les choses à venir. Ele vai fazer recordar todas as coisas que vão acontecer. Il a dit qu'il va pas vous laisser des orphelins. Ele falou, eu não vou deixar vocês orfelhinhos. Et l'onction A unção qui garde votre cœur dans la vérité. que tem guardado seu coração na verdade, Et il vous donne toujours tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux. ele dá sempre vocês a diferença, a claridade do que é verdade e o que é falso.
tout ce qui est vrai, tout ce qui est mensonge. Tudo o que é verdadeiro e tudo o que é mentira. Numéro 3, Número 3. l'onction est comme le GPS, A unção é como o GPS, qui éclaire votre chemin pour vous éloigner des mensonges et des faux enseignements. que ilumina a seu caminho para ficar longe de mentiras Il dit dans Romains, e falsos ensinamentos. ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Está escrito no livro dos Romanos que os que estão dirigidos para o Espírito de Deus sont des enfants de Dieu. são verdadeiramente filhos de Deus. Alors l'onction, Então, a unção il vous éclaire votre chemin. está aclarecendo o vosso caminho. Il vous laisse toujours, il vous éloigne tout ce qui est mensonge et les faux enseignements. Ilumina vocês sempre o que é verdadeiro para que vocês possam distinguir o que é o caminho errado. Il dit parce que dans les derniers jours, Está escrito também que nos últimos dias ils vont amasser eles vão se reunir foule de docteurs muitos doutores, ensinantes qui vont prêcher des choses agréables à entendre. que vão fazer predicação de coisas que são agradáveis de ouvir. Ils vont s'éloigner de la vérité. Eles vão se vão lejos das boas ensinanças. Et il dit que notre endroit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, Em outra parte está escrito que porque eles não amaram a verdade pour être sauvés, para ser salvos, Dieu va les envoyer l'esprit de l'égarement é Deus mesmo que vai lhes mandar espírito de confusão pour qu'ils croient aux mensonges. para que eles crejam as mentiras. C'est pour cela l'onction, que c'est comme un GPS qui guide à toute la Aleluia. É vérité. por isso que a unção é como GPS que guia você em toda a verdade. Il éclaire votre cœur, Ilumina vosso coração, il vous donne immunité contre les mensonges. dá a você uma sensibilidade humilde em todas as coisas que são mentiras. Dá claridade. Alors numéro 4, Em número 4, pour garder la vraie onction vivante dans votre vie, para manter viva a verdadeira unção em sua vida, vous devez écouter seulement Jésus, você deve ouvir apenas Jesus, somente, qui est le seul enseignant. que é o único professor. Marie et Marthe sont les meilleurs exemples. Maria e Marta são os melhores exemplos. Marie était disponible pour être enseignée par Jésus. Maria estava disponível para ser ensinada por Jesus. Marthe avait l'onction, E Marta tinha a unção, mais distraite dans de nombreuses choses. mas distraída em muitas coisas. Mais une chose dont elle avait besoin Mas uma coisa que ela precisava pour rester à côté des pieds de Jésus. era ficar ao lado de Jesus, nos seus pés. Jésus, Jesus, il a récompensé, ele deu uma recompensa, il a fait des compliments complementaros, à la foi de Marie. ele felicitou a fé de Maria. Parce qu'elle a apprécié cette onction. Porque ela apreciou, ela valorizou a unção. Elle a gardé l'onction vivante Ela dans sa vie. guardou essa unção vivente, viva na sua vida. Il a dit Marie a choisi la bonne part, ce qui sera jamais ôté d'elle. Então foi escrito que ela escolheu a boa parte que não será roubado dela. Il faut choisir comme Marie. Nós precisamos escolher como Maria. Est-ce que tu as choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée de toi? Você escolheu a boa parte que não será roubado de você? D'être enseigné de Jésus? De ser ensinado de Jesus? Jésus dit, E Jesus falou: mes brebis entendent ma voix minhas ovelhas ouvem minha voz et ils me suivent. e me perseguem.
Je les connais par leur nom. Eu conheço eles de nome. Et personne qu'il peut arracher de mes mains. E pessoa pode tocar de meus braços. Parce que Porque ceux qui ont gardé l'onction, os que guardaram minha unção, on va parler de... porque eles guardaram minha unção. On va parler numéro 5. Nós vamos falar do número 5. Cultivez l'onction de Dieu en vous. Cultiva a unção de Deus em você. Que vos vêtements soient toujours blancs. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Que l'huile ne manque pas sur votre tête. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. En Ecclésias, chapitre 9, verset 8. Eclesiastes 9, versículo 8. Verso 8. Qu'est-ce que ça veut dire, vêtements blancs? Que significa, que é o sentido vestes blancos? David, il était oint par Samuel, prophète. Então, David, ele foi ungido do profeta Samuel. Et toi, t'es oint par Jésus E lui-même, você é também ungido do Jesus diretamente. que tu deviens un roi, Para ser você rei, comme David. como David. Qui est plus grand, Quem é mais grande? Samuel ou Jésus? Samuel, o profeta, ou Jesus? Jésus, il est plus grand, qu'il t'a loin, il t'a fait un roi. Aleluia. Jesus é mais grande que passou de você um rei com sua unção. Que vos vêtements soient toujours blancs. Que suas vestes sejam sempre alvas. Est-ce que tu as déjà vu un roi avec des vêtements sales? Você vê um rei com as vestes mudas, sujas, não alvas? Il faut que tu t'habilles Jésus. Você precisa sempre estar vestido do Jesus. Tu vis l'onction, la sainteté dans ta vie. Para viver, para morar sempre com a santidade de Deus, a sua unção. Qui toujours te rejette tout le péché de ce É monde. que você precisa também ter um rejeito total das coisas do pecado nesse mundo. Que tu sois une lumière et du sel. Para que você seja uma luz e sal da terra. Que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Que o azeite não falte na sua cabeça. C'est quoi l'huile? Então, esse azeite, o que significa? C'est l'huile, c'est l'onction de le É Saint-Esprit que o qui est en sentido, toi. esse óleo é a unção de Deus que está na sua vida. Et toi, tu laisses le Saint-Esprit qui soit brillé en toi. Se você deixa a luz da sua unção aclarecer, brilhar na sua vida, Ou tu négliges l'onction de Dieu. ou você está rechaçando uma negligenciação da unção de Deus. Jésus, il a parlé de paraboles, Deus falou na parábola de 10 vierges. as 5 virgens, 5 as 10. Haviam 5 qui étaient sages, que tinham a sabedoria 5 qui étaient folles. e 5 que eram nécias. Et c'est quoi la différence? Pourquoi c'est folle et sage? Então, que é a diferença entre as sábias e as outras? Les folles, il manquait de l'huile sur leur tête. As que não eram sábias, eles faltavam o óleo na sua cabeça. Et c'est ce qui est arrivé quand l'époux il est arrivé. Então, o que aconteceu quando o esposo chegou na porta? Leur lampe était en train de s'éteindre. Suas lâmpadas estavam se apagando. Ils n'avaient pas assez d'huile. Então, eles não tinham suficientemente o óleo na sua lâmpada. Ils ont dit qu'on va aller acheter de l'huile Elas falaram, nós vamos ir comprar o azeite du agora. marché. O mercado, é. Ils sont allés, Então, eles foram ils compraram, ils sont revenus, voltaram, mais la porte, elle était déjà fermée. mas a porta já estava fechada. C'était trop tard. Era demasiado tarde, era muito tarde. Pour cela, É por isso.
il dit, que il y aura de grincements ele falou des dents. que vão ter mordida de dentes. É Il y uma aura des coisa pleurs. muito lento. Ils seront jetés dans les ténèbres. Irão estar rechaçados os fogos do tenebro. Pour cela, il ne faut pas manquer de l'huile sur votre tête. É por isso que não precisa faltar o azeite na sua cabeça. Tu es un roi. Você é um rei. Alors, numéro 6, É número 6, então. l'onction qui a reçu le roi David, A unção que recebeu o rei Davi, il a répété, ele repetiu: Seigneur, enseigne-moi, Senhor, me ensine. 33 fois dans les psaumes. 33 vezes nos Salmos. Il n'a jamais négligé les enseignements de Dieu. Ele nunca negligenciou os ensinamentos de Deus. Alors, on a aussi deux exemples de l'onction. Então, nós temos dois exemplos mais da unção. David et Saul. O rei Davi e o rei antes dele, que era Saul. David, il était oint par Samuel, le prophète. David, ele foi ungido do profeta Samuel. Avant lui, c'était Saul qui était oint aussi par le prophète Samuel. Antes dele foi também o rei Saul ungido do profeta Samuel. David, il a gardé précieusement ce don. Então, nós vemos que David ele guardou preciosamente esse dom da unção de Deus nele. Il a cherché toujours d'être enseigné de Dieu. Ele procurou sempre ser ensinado diretamente de Deus. C'est ce qui est écrit dans les prophètes. E está escrito nos profetas. Ils seront tous enseignés par Dieu. Todos serão ensinados por Deus. Tous ceux qui ont entendu et appris du Père viennent à moi. Todo aquele que ouviu ou aprendeu do Pai, vem a mim. Dans Jean chapitre 6, verset 45. Em João, capítulo 6, verso 45. Alors, Então, Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Saul, que foi o que ele passou? Il a négligé. Ele negligenciou. Il s'est rébellé contre Dieu. Ele teve uma rebelião contra Deus. Il a désobéi les ordres de Dieu. Uma desobediência de Deus. Il est allé en guerre Ele foi na guerra, pour les Amalekites. os amalequitas. Il a dit, le Seigneur lui a dit, O Senhor lhe falou: tu les fasses. você precisa eliminar T'amènes rien avec toi. tudo. Você precisa regressar com nada, tudo eliminado Il a amené beaucoup de choses. Mas ele desobedeceu e voltou com muitas coisas. Après Depois, que David il était oint, quando David foi ungido, au lieu de repentir et demander la face de Dieu, o lugar de ter uma arrependência e seguir o rosto de Deus, et après la mort de Samuel, depois da morte do profeta Samuel, et quelque chose que Dieu les a interdits. ele fez uma coisa que Deus havia proibido. Dieu déteste Deus tem foi uma detestação la sorcellerie. que Deus tinha para a hechiceria. Et il est allé voir une sorcière E foi a coisa exata que o rei Saul foi e fez. pour demander de parler avec l'esprit de Samuel. Ele foi, perguntou, precisava falar com o espírito de Samuel. Et Dieu, il a dit, celui qui fait ça, il va mourir. Mas Deus havia falado que os que fazem isso, se falar com os mortos, e vão qual? Il va mourir. Ele vai morrer. Mais il a fait tout, il a négligé Mas ele negligenciou l'onction de Dieu. A unção de Deus. Mais David, Mas Davi, il a élevé ele louvou l'onction de Dieu a unção de Deus. et il était un vrai roi.
Ele foi verdadeiro rei. Même quand il était tombé en péché, Mesmo quando ele voltou no pecado, prophète Nathan, o profeta Natanael, il est venu et puis pour lui dire l'histoire, on va pas raconter tout. ele voltou. Nós vamos desviar dessa história a outra coisa. Il a repenti, Ele tem uma arrependência, uma confissão de arrependência. et on connaît le psaume 51. Nós conhecemos o Salmo 51. Il a prié la meilleure prière. Ele orou uma oração muito poderosa, a melhor. Pour cela, É por isso. toi t'es loué par le Seigneur Jésus comme un roi. Você também é ungido como rei através de Jesus. Il faut que tu donnes à Jésus toute la gloire. Você precisa dar toda a glória a Deus. Il faut que tu gardes tes vêtements blancs et Você ne manque pas precisa l'huile de ta guardar tête. todas as suas vestiduras blancas e o azeite ficando na sua cabeça. Numéro 7. Número 7. L'onction du cœur et de l'esprit. A unção de coração e mente. On va lire dans Jérémie chapitre 31, verset 33. Nós vamos ler em Jeremias 31, versículo 33. Car c'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, Déclare le Seigneur. diz o Senhor. Je mettrai mes lois en eux Porei a minha lei no seu interior et j'écrirai dans leur cœur. e a escreverei no seu coração. Et je serai leur Dieu. E eu serei o seu Deus, Ils seront mon peuple. e eles serão o meu povo. Quand Seigneur, quand il t'a loin en tant que roi, Quando o Senhor ele deu unção na sua vida como rei, il t'a écrit ces lois dans ton cœur et ton esprit. ao mesmo tempo ele escreveu sua lei no seu coração e sua mente. Il y a beaucoup de gens, Há muita gente, beaucoup de croyants a gente crente que é cristão, spécifiquement, especificamente en Chine, na China, la Corée du Nord, é a Coreia do Norte. et beaucoup dans les déserts qui sont cachés des croyants, Também muita gente cristã que fica no deserto, dans l'Arabie Saoudite, em Arábia Saudita, et dans des endroits qui sont persécutés. então os lugares onde há muita Et persecução, dans les prisons. em as prisões também. Ces gens-là, beaucoup de gens qui n'ont pas la Bible, É muita gente lá que não tem Bíblia. comment ils peuvent suivre Jésus sans lire la Bible? Como ficam continuar na sua vida com cristãos sem ter uma Bíblia? L'onction que tu as eue, Então, é a unção que você recebeu. il a écrit ses lois dans ton esprit et dans ton cœur. Escreveu a lei de Deus na sua mente e no seu coração. Et notre endroit, il dit personne qui va dire à l'autre connaît Dieu. Também nas escrituras fala, pessoa vai falar a outra pessoa, conhece Deus. Jésus, il a dit quand vous allez affronter des rois et des autorités, Jesus ele falou, quando vocês vão confrontar os reis e as autoridades, ne pensez pas qu'est-ce que vous allez dire. não ficam com medo pensando o que vou falar eu. Il vous serait donné. Você vai falar através de ele vai dar a C'est palavra. pour cela, É por isso, cette onction, c'est plus important. essa unção é muito mais importante. Si tu écoutes la voix de Jésus, Se você olha a voz de Jesus, tu restes à côté les pieds de Jésus. você fica nos pés de Tu n'as besoin de Jesus. personne qui vous Não enseigne. precisa você uma pessoa, depender de uma pessoa para ensinar. C'est l'onction qui vous enseigne toutes les choses. É uma unção de Deus que vai ensinar você todas as coisas. Parce que ces lois, ils sont écrits dans ton esprit et dans ton cœur. É porque sua lei, a lei de Deus está escrita na sua mente e no seu coração. Au début, quand le Seigneur qui m'a réveillé en 2008, 2008,
o começo quando Deus me despertou em o ano 2008. J'avais un frère très précieux. Eu tinha um irmão muito precioso na minha vida. Je demandais des questions à lui. Eu perguntava muitas coisas a ele. Et il me disait, va demander Jésus. Ele sempre dava a resposta, vai pergunta a Jesus diretamente. J'étais fâché des fois. Então eu estava um pouco, não estava contente. Je disais, pourquoi tu réponds pas? Então, com minha frustração, eu falei, por que você não me dá a resposta? Parce que ce frère, É porque esse irmão, il voulait me dire ele queria me falar, que je sois dépendant de Jésus, pas de lui. Ficar com uma dependência total de Jesus e não de ele. Si tu écoutes Jésus Se você ouve a Jesus, a voz de Jesus, et tu gardes l'onction vivante dans ta e vie, guarda a unção de Deus vivendo na sua vida, personne ne peut vous tromper. ninguém pode decepcionar sua vida. Mais si tu écoutes l'homme, Mas se você fica dependendo do homem, tu peux être trompé. Você pode ter confusão, desviamento. Pour cela, nous, on vit dans des jours très difficiles. É por isso que nós estamos ficando os dias muito difíceis hoje, Avec les virus, com o vírus no mundo inteiro. avec toutes les choses qui se passent. Todas as coisas acontecendo. Si tu as l'onction de Dieu, Mas se você tem essa unção de Deus, tu as la paix, tem você a paz, et tu apportes la paix aux autres, você está atraindo essa mesma paz aos outros, et tu guides les gens à Jésus. Você está dando uma guiando a gente a Jesus. Et cette lumière qui est en toi, Essa luz que fica em você, qui va sortir de ton visage, que vai ser revelado no seu rosto, uma iluminação. Une fois, je suis allé en Gilles. Amém? Então, uma vez como? Je suis allé en Gilles. Uma vez eu fui ao ginásio. Et je ne connaissais pas les gens là-bas. Eu não conhecia a gente lá. Il y avait des croyants. Mas eram crentes cristãos. Ils ont dit, quand je suis rentré, Falaram que quando eu entrei, ils ont vu la lumière qui vient de mon visage. Eles viram a luz, o resplandecer de Deus no meu rosto. Parce que j'avais pas besoin de leur dire que je suis croyant. Eu não precisava falar com eles, dizer que eu era cristão. C'est ce qui est arrivé avec Étienne. É a mesma coisa que aconteceu com Estevão na Bíblia. Avant qu'il soit lapidé, Antes que eles apedrearam ele com as pedras. ils ont tous regardé en lui. Todos viram em ele. Ils ont vu comme un visage d'un ange. Que ele tinha um rosto, uma contência como um anjo. La lumière sortait. Foi a luz de Deus que resplandeceu. Ça, c'est l'onction que était Seigneur Jésus qu'il a loin Étienne. Essa é a unção que deu Jesus a ele diretamente, a Estevão. Et si toi, tu gardes cette onction vivante dans ta vie, Então, se você também precisa guardar essa unção em sua vida bem viva, c'est ce qui est arrivé à Moïse. também como Moisés, nós vemos. Quand il a monté sur les montagnes, Quando ele montou na montanha, il est revenu. ele voltou. Personne qui pouvait regarder son visage. Personne tinha a possibilidade de ver seu rosto. Parce que son visage s'illuminait. Porque seu rosto foi tão claro com a luz de Deus. Ça, c'est l'onction de Dieu Essa é a unção de Deus. que tu as négligé. Que a gente negligenciação. Tu es allé voir les horoscopes et tout ce qui est mondain. Quando a gente vai com horóscopos, Astrologie. Astrologia, todas essas coisas. Parce que tu n'as pas donné à Jésus sa place dans ta vie. Porque você não deu o lugar principal a Jesus na sua vida. Tu crois tout le monde, Você crê em todo mundo, mais tu ne crois pas la vraie onction qui est en toi. mas você não crê suficientemente na unção de Deus que fica em você. Crois Jésus.
Você precisa crer em Jesus. Jésus t'aime. Ele te ama, Jesus te ama. Moi, je t'aime aussi. Eu também te amo. C'est pour cela que je veux régner avec toi. É por isso que eu quero reinar com você. Je veux que ça revienne, cette onction dans ta Eu vie, quero que essa unção volte na sua et vida. que tu montes à deuxième niveau. Que você pode montar outro nível. Tu sois baptisé par Você l'Esprit, pode ser bautizado no Espírito de Deus, par le feu, por fogo. et que tu sois comme un volcan É que você seja como um vulcano de l'amour de Dieu. com o amor de Deus. Et comme ça, tu vas vivre comme un roi. É dessa maneira você vai ficar morando como rei. Tu te comportes comme un roi. Você também vai ter comportamento de acordo com um rei. On n'est plus esclave. Nós já não somos escravos. Nous, on dit qu'on est des serviteurs de Dieu. Nós falamos que somos servidores de Deus. On va servir les gens. Vão servir a gente. On va aider les gens. Vão se ajudar a gente. Mais on n'est pas des esclaves. Mas não somos escravos. C'est pour cela, É l'onction por de isso Dieu que a unção de Deus va vous montrer devant les gens. vai mostrar você diante a gente Tu es un roi oint par Jésus. que você é um rei ungido de Deus. Pour cela, je vais vous répéter. É por isso que eu vou repetir ainda outra vez. Gardez l'onction vivante dans ta vie. De guardar a unção viva na sua vida. Laisse-le éclairer tout ton chemin. É que você deixa essa luz de unção aclarecer todo o vosso caminho. Cultivez l'onction de Dieu dans ta vie. É que você deixe confinando tudo isso na sua vida. Et que ne manque pas l'huile sur votre tête. Cultive essa unção de Deus em você. É que o azeite não falte na sua cabeça. Et demande comme David, enseigne-moi, Seigneur. É que você pode pedir como Davi, Senhor, ensina-me. Et comme Marie, É como Maria. et ces lois, ils sont écrits dans ton cœur et ton esprit. É que as leis de Deus sejam escritas em seu coração. Et toute la gloire à Jésus et à lui seul. É que toda a glória seja para Ele somente. Só para Ele. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Amen. Amém. Aleluia.